Reinvente-se com propósito e fé. Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês mais uma vez. Queremos que você seja completamente abençoado, recebendo aí as palavras que serão ditas aqui, os assuntos que serão conversados. Que na presença do inimigo, das dificuldades, você levante um aleluia, amém? Vamos celebrar o Senhor. Então, participação especial da Ana Beatriz. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade, na tempestade, eu vou cantar. Alto e mais alto, meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o reino está. Levantou, levanto um aleluia. Com tudo que há em mim. Levanto um aleluia. E vezes escuridão fugir. Levanto um aleluia. Mesmo não posso entender. Levantou. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o reino está. E na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o reino está. Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto. Assim, ó. Cante mais alto na presença do inimigo. Cante mais alto. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. E na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, meu louvor girar.
Glória a Deus. Coloca coração aí, vamos chamar o povo. Que bênção, né? É tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. São todas as coisas. Amém? Vamos... Amém. Oi, queridas. Vamos chamando aí. E aí, boas expectativas para hoje? Vamos nos reinventar com um propósito e fé. Peraí, deixa eu acertar aqui. Tô torta. Fiquei torta. Pura bênção. Amém. Ai, já me emocionei já. Muito bom, né? Ai, glória a Deus. Você recebeu aí? Que bênção. Não tem como não começar impactado, né? Quem chegar aí depois ouve o louvor, recebe essa bênção. Mas vamos ao reinvente-se. Amém, glória a Deus. Então, quem me conhece, boa noite, Rose, chegou agora. Já tivemos aqui uma participação especial do Mateus e da Ana, foi uma bênção. Né? Mas glória a Deus, depois você ouve aí para um pedacinho do louvor. Estão me ouvindo bem? Vamos lá então, mulheres abençoadas, cheias do Espírito Santo. Estão me ouvindo bem? Então, vou contar para vocês, assim, um pouco resumidamente, né?
sobre o reinvente-se. O que é o reinvente-se? Vocês me veem sempre falando sobre reinvente-se aqui, né, no meu Instagram. E o reinvente-se, ele chegou na minha vida, vamos pensar assim, em 2018. Foi algo que algo que Deus me deu, que é muito mais do que, eu falo que é muito mais do que um evento, é um estilo de vida. E quando Deus me deu isso, foi numa época em que eu estava precisando me reinventar, mas eu já me reinventei muitas vezes na minha vida. E só que naquela vez, naquele momento, Deus estava me ensinando algo diferente, algo que eu poderia, me ensinando a transformar isso num processo para que eu parasse de perder tempo. Porque eu cheguei em determinado momento da minha vida que eu falei, Senhor, eu já estou cansada de perder tempo. Apesar de eu ser uma pessoa que sempre estou fazendo alguma coisa, sempre estou me inovando e tudo, por que eu fico com esse sentimento? E naquela época mesmo, debaixo de uma direção de Deus, porque eu estava pedindo a Ele uma direção para a minha vida, Ele foi me mostrando coisas. Eu estava fora do mercado de trabalho, já tinha um certo tempo, eu estava trabalhando, mas eu estava fora das novidades que estavam acontecendo. Eu estava num ambiente militar, quem conhece aqui a minha história, e o próprio Deus foi me dando, foi me ensinando a construir o Reinvente-se, que na época eu fiz um evento presencial, uma imersão. E quem me conhece sabe que foi algo muito extraordinário para mim, porque não foi algo que eu estudei, foi algo que o próprio Deus me deu. Mas o que é o Reinvente-se? A gente sempre, quem nunca aqui, todo mundo já precisou se reinventar, não é verdade? Você tem essa consciência de quantas vezes na vida você precisou se reinventar? O que é o reinvente? O que é se reinventar para você? Você consegue colocar aqui? O que na tua cabeça que você pensa, vou me reinventar? O que é isso para você? O que isso significa para você? O que isso representa na sua vida? Você tem como colocar aqui para mim? O que é se reinventar? Porque a gente tem muitas respostas prontas. A gente tem um conceito bem definido dessa palavra na cabeça. E até mesmo nas nossas atitudes. Mas por que? Estou esperando aqui, tá? Por que a gente vê tantas pessoas se reinventam o tempo todo, mas não chegam a lugar nenhum? Por que tantas pessoas vivem com essa sensação, esse sentimento de cansaço? De que tá tirando para todo lugar. Tá fazendo sentido isso? Vocês conseguem ver o quanto isso é muito comum? Então, por que isso acontece? Por que apesar que... Por que mesmo a gente buscando tanto e nos reinventando tanto, a gente ainda permanece com essa sensação, com esse sentimento? Alguém aqui pode confessar no sentido de falar, né? Reconhecer que muitas vezes na vida, ou até mesmo nesse momento, você tá com essa sensação, esse sentimento de que eu fico fazendo uma coisa, faço outra, faço um curso, faço aquilo, eu me reinvento, eu vou lá, mas eu não consigo, eu não me sinto, eu não consigo me sentir realizada, eu não consigo ver a concretização das coisas. Você entende a minha pergunta? Você entende o que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem na cabeça um conceito sim pré-definido do que é mudança de planos, né? Então vamos lá.
Vou ler aqui, ó. Reinventar é uma esperança quando tudo está acabado, fazer algo que eu nunca fiz, mudar, inovar, trazer uma nova esperança para a vida, dá sentido, desistem no meio do caminho, reinventar, mudar os planos. Então vamos lá. No dicionário, você vai ver aqui, ó. Tornar a inventar, mudar a maneira como algo ou alguém funciona ou se comporta. Olha que interessante. Mudar a maneira como algo ou alguém funciona ou se comporta. Então, o reinventar, ele tem muito mais a ver com você. Quando você fala inovar, eu não estou dizendo descartar, eu estou dizendo inovar, eu estou dizendo fazer coisas novas, mas melhorando algo. Eu estou me reinventando. Não, a grande questão é, será que eu preciso anular tudo que eu já fiz até agora? Será que eu preciso sempre começar do zero? Será que reinventar é jogar fora o que eu já fiz? Será que não é por isso que eu me sinto tão cansada? Porque sempre eu começo alguma coisa e não deu certo, não, agora eu vou me reinventar. E isso que eu fiz, eu joguei fora. Eu jogo fora. Porque eu preciso me reinventar. E aí, olha preste atenção no que eu vou falar para vocês. A gente começou aqui agora, segura essa daí. Eu me saboto, acho que não vou conseguir. A Márcia falou aqui. Eu sempre falo uma coisa, a gente começou aqui louvando, agradecendo a Deus. É muito importante que tudo que eu vou falar aqui, você vigia os seus pensamentos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele bloqueia. É algo muito natural e sutil, mas ele vai tentar te bloquear. Então você permita-se aprender, permita-se refletir sobre o que está sendo falado, se em algum momento você não se enquadra nisso, tá me entendendo? Por quê? Porque senão a gente não aprende. Então, quando a gente está falando de si, eu preciso me reinventar, eu quero me reinventar, eu tenho que baixar a guarda. Porque em todas as áreas da nossa vida, ou em algum momento, a gente precisa entender isso e reconhecer isso. Então a primeira coisa é baixar a guarda. E eu acredito que se você está aqui é porque você já baixou a guarda. Evitar qualquer tipo de pensamento, qualquer coisa que vá te tirar desse foco aqui. Porque como a Rose falou, eu creio que hoje eu vou ter respostas, mas você precisa estar ligado, você precisa estar atento. A presença, preciso de você aqui. Ah, mas eu tô aqui, nem sempre. Às vezes a gente não tá, a gente tá, mas não tá. Coloca coração aí, gente. Então vamos lá. Eu fiz uma introdução e o Reinvente-se, como eu estava falando, ele faz parte da minha vida, de quem eu sou, de tudo que eu passei, como eu me reinventei. Mas muitas vezes eu atirei para todos os lados e também não deu lugar nenhum. Então eu creio que quando Deus me deu isso, e eu comecei isso em 2018, em 2020, qual foi a palavra, gente? Pessoas me procuraram para falar, Margarete, interessante, a palavra que eu mais ouço é reinvente-se, e eu só lembro de você. Eu só lembro de você, e eu chorava porque eu falava, Senhor, quando o Senhor falou comigo, quando o Senhor mandou eu começar a falar sobre isso, eu não tinha noção do quanto essa palavra seria tão, o quanto mais do que a palavra, o quanto se reinventar seria tão necessário, tão importante.
E o que eu tô querendo aqui, o que eu tô aqui, a minha motivação, algo que Deus me deu, é para que verdadeiramente a gente aprenda a se reinventar em crescimento, em constância, em vendo o resultado daquilo. É como se as pessoas achassem que se reinventar é sair como se fosse um monte de seta em várias direções para ver se chega a lugar algum. Não! Você tem que se reinventar na mesma direção. Você entende a diferença? Você está entendendo a diferença? Então eu não sigo mais boiada, eu não faço mais o que todo mundo faz, eu não faço tal coisa porque agora é a moda. Isso não é se reinventar, isso é estar perdido, isso é estar desorientado. Não confundam as coisas. Aí é que está o grande erro, é achar que se reinventar é isso. Então eu vou repetir aqui, ó. Mudar a maneira como algo ou alguém funciona, mudar a maneira. Eu mudo a maneira, eu sou transformada. Eu mudo, mas eu não jogo fora. Então, pega essa daí. Então vamos lá. E aí eu quero que você... Oi, Cíntia. Oi, pessoal. Vai mandando coração. Eu gostaria muito que você tivesse um papel e uma caneta aí. Uma água, é bom beber água. Mas eu quero te fazer algumas perguntas. E amanhã eu vou colocar essas perguntas já no grupo do WhatsApp. O link tá lá na bio. Mas é importante você aí. Você verdadeiramente quer se reinventar? Em qual área que você quer se reinventar? Primeiro, coloca a área que vem na sua cabeça, aquela que mais está te incomodando. Por que que você quer? Por que que você quer se reinventar? Por quê? Você sabe? E eu quero que você reflita, quando a gente fala que se reinventar é mudar algo, é mudar a forma como eu faço algo, é mudar a forma como eu vivo, é mudar, mas eu não jogo fora quem eu sou. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Pensa comigo, hoje... O que mais a gente tem acesso à informação, não é verdade? Hoje está tudo disponível. Hoje você faz os cursos que você quer fazer. Hoje você aprende o que você quer aprender. Muito fácil. Mas por que as pessoas ainda continuam perdidas? Porque a gente, se não tomar cuidado, continua perdido, sem direção. Então você pensa assim, bom, vou me reinventar. Não, agora eu vou fazer o curso tal. Não, agora eu vou fazer o curso tal. Não é verdade? Não é assim que funciona? A maioria das pessoas funciona dessa forma, na vida da maioria das pessoas. É o que eu vejo acontecer. Então você pensa assim, não... Quantas pessoas, gente? Vamos imaginar. Não, agora eu vou estudar para concurso. Aí você vê a pessoa. Estou estudando para concurso. Não, agora eu vou passar no concurso. Aí daqui 2 meses, não. Agora eu vou empreender. Não, agora eu faço... Qual é a moda agora? É bolo? Então agora eu faço isso, eu faço aquilo. Não, agora eu vou fazer um curso, vou fazer isso. Ah, não, aí daqui a pouco não deu certo. Não, agora eu vou fazer faculdade. Porque eu quero crescer profissionalmente, vou fazer uma pós. Não é bem assim? Tô me reinventando. Não. Esse se reinventar que você pegou para você como verdade,
Você consegue imaginar que não vai te levar a lugar algum? Não vai levar ninguém a lugar algum. Porque você não tem uma continuidade nas suas ações, você não está crescendo, você não está avançando, você não está usando como é que eu vou dizer? Alimentando na mesma fonte. Se alimentando da mesma fonte, nem, como é que eu vou dizer? É como se você estivesse construindo algo e a base, além de estar fraca, o que você vai colocando por cima não tem nada a ver com nada. Oi, querida. Então vai cair. Vai chegar uma hora que vai cair. Porque é muito diversificado. Não, é a constância, mas não é nem só a constância, é o tipo de material, de informação, que não te leva para aquela construção final. E aí é onde eu vou chegar. Mas qual é a construção final? O que você está querendo construir? O que você quer da sua vida? Onde você quer chegar? Porque se eu sei onde eu quero chegar, se eu tenho uma noção do que eu quero fazer, se eu tenho uma noção do quem eu quero ser, eu sei, eu começo a filtrar o que me serve e o que não me serve. Então, algo que é bom, vou citar um nome, algo que é bom para Márcia, para mim não é. Então, aquilo que é bom para o outro, para mim não é, apesar de parecer uma boa oportunidade, apesar de, diante do cenário que eu estou vivendo, parecer ser bom, mas aquilo não vai me levar a lugar algum. Entendeu? Então, eu vou ficar assim, ó, como se fosse assim, pronto, uma estrada. Então, você se imagina numa estrada. Eu quero seguir, eu tenho um alvo. Se eu saio do caminho toda hora para fazer algo diferente, eu não chego onde eu quero chegar. Eu não chego. Eu perco muito tempo. Um dia pode até ser que eu chegue, mas até eu chegar lá, eu já fiz tanta coisa no caminho. Agora, se eu não sei o meu alvo, minha única opção é ficar entrando em qualquer estrada. Se eu não sei onde eu quero chegar. Vocês estão me acompanhando? Então vamos lá. Anota essas perguntas aí. Então você tem que ter algumas perguntas, você tem que se fazer essas perguntas. Por quê? Para quê? Por que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Por quê? Para quê? Por quê? Quem sou eu no meio de tudo isso? Quem sou eu no meio de tudo isso? Você tem que se fazer essas perguntas. Qual o meu propósito? Quem aqui, se eu te perguntar agora, eu tô te perguntando, mas quem aqui falaria, eu sei o meu propósito? Eu sei, eu tenho coisas que queimam dentro de mim. O que queima e que arde aí dentro de você? Você sabe? Você sabe quais são suas habilidades? Você sabe aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você precisa aprender, porque ter habilidade ou não ter não é impedimento, e nem que seja o que você tem que fazer, mas você precisa saber para você entender e decidir no que você vai focar, o que você vai aprender. Tem muitas coisas que eu não sei fazer. Hoje mesmo eu tive um dia desafiador, porque além da minha rotina, filho e mudança de escola que vocês estão acompanhando aí, eu tive que mexer vídeo, YouTube e internet e plataforma. Eu fico doidinha, gente, doidinha.
Porque eu não queria estar fazendo isso. Eu não tenho. Mas no momento eu preciso fazer isso. No momento, por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu já sei o que eu quero. Tenho o passo a passo definido, todo o caminho? Não. Mas eu já consigo ver muita coisa. E eu erro no caminho, mas eu tô seguindo. Eu freio antes da hora, eu acelero antes da hora, mas eu continuo vendo. Então, o reinventar nesse caminho, eu aprendo coisas novas, eu mudo a forma de fazer, eu inovo, mas eu vou construindo algo, tá? Eu vou chegar Falei aqui do propósito de vida, vocês falam, ninguém quer me responder, me responde aí sobre o propósito. Aqui, ó, tornar a inventar, recriar uma solução para um problema antigo, mas exige uma nova abordagem, reelaborar. Então, reinvente-se, aí eu tô falando de mim agora, que eu levanto a bandeira, é que temos que nos reinventar em todas as áreas da nossa vida. Não é algo só profissional, é como ser humano. Sabe qual foi a primeira área que eu comecei a me reinventar? Na minha área espiritual, na minha vida espiritual, na minha vida emocional, dentro da minha casa, como mulher, como mãe. Porque a parte de fora, externa, profissional, é mais fácil. Eu entendi que eu precisava me reinventar e foi aí que Deus foi me dando isso. Porque eu sempre começava do externo, não vou chamar de externo, tá? Da minha carreira e tudo, mas não. É tudo. Por que não viver e não desfrutar da plenitude que Cristo tem pra gente? E aí eu não tenho como não espiritualizar, não tem como não falar de Deus, porque eu tive que me reinventar, e quem me conhece sabe da minha história, porque eu talvez fosse a pessoa mais improvável para hoje tá falando de relacionamentos, de criação de filhos, porque eu não tive base nenhuma. E isso, como mulher, como serva, como mãe, como filha de Deus, eu não sabia o que era ser filha de Deus, eu não sabia. Então tudo começou dentro do meu interior, mas eu tive que passar por esse processo. Eu tive que me reinventar, pegar e jogar fora todo orgulho e falar, não, eu quero aprender. A minha essência tá aqui, tá aí. Porque Deus te criou. A sua essência vem dele. Talvez o mundo, a vida, as circunstâncias, os problemas, os traumas te transformou numa pessoa e você está carregando ainda muita coisa. Mas você precisa entender que em Deus é possível sim você ser quem Ele te criou para ser, mas você vai ter que passar por esse processo, se reinventar, aprender coisas novas, mudar a forma como você vinha vivendo. Se até hoje, dia 9/8, você tentou desta forma, como mulher, como mãe, como profissional, como filha de Deus, e não está fluindo, você não está sentindo, não está vivendo a verdade da palavra, de tudo, opa, é hora de me reinventar nessa área, é hora de buscar coisas novas, é hora de aprender. Você entende?
É uma transformação completa. E aí, hoje a gente ouve falar em muitas coisas. A gente ouve falar em programação, né, neurolinguística, a gente ouve falar na neurociência, a gente ouve falar... Eu fiz o curso de coach. Quando eu fiz também porque eu já tinha até feito o Reinvente, mas eu quis fazer para ver como é que era, entender o que está acontecendo. E se a gente parar para pensar, tudo isso está te dizendo e está dizendo para a gente o que a própria Bíblia diz: renova tua mente. Pensa, muda a forma como você encara a vida. Deixa o teu passado para trás. Prossiga para o alvo. Não é assim? Mas de uma forma muito voltada para a psicologia, até mesmo dessa questão da programação, né, da mente, uma forma repetitiva, que não é o que eu defendo aqui, tá? Funciona por um certo tempo, mas eu acredito na verdadeira transformação da mente que vem pelo próprio Espírito Santo. E aí é uma transformação, uma renovação da mente com outro olhar, tá? Então, para eu me reinventar, para você se reinventar, a gente precisa começar a mudar a mente, mudar a forma que eu penso, que eu vejo as coisas. Que eu vejo o modelo de mulher, o modelo de casamento, o modelo de filho, o modelo de mãe. É uma mudança completa. Porque pensa que tem como separar? Não tem, nós somos um só. Tudo isso, a mesma forma como você vive a vida numa área, você explode em todas as outras. Em todas as outras. Isso é fato. Uma pessoa que é enrolada, ela é enrolada quase que em tudo. Então a gente precisa entender que não tem como separar. A Bíblia diz que nós somos espírito e corpo e alma. Então a gente tem que cuidar de todas as áreas, tá? A gente hoje, vocês são mulheres, né? Aqui a maioria, né, mulher. A gente fala muito em quem aqui tem desejo. Eu estou fazendo um check-up dentro de mim. Isso aí, Márcia. Quem aqui tem desejo de empreender, de trabalhar, de crescer profissionalmente e não consegue? Por que às vezes você olha e fala: nossa, eu tenho capacidade, eu poderia estar avançando. E você olha a sua vida separadamente, mas não existe isso. É tudo, nós somos um só, repetindo. Só que se alguma área da nossa vida ela está sugando mais a nossa energia, você pode até estar investindo numa outra, mas essa puxa toda a sua energia. Por isso que a gente não chega a lugar nenhum. Até mesmo por conta de crenças, de tudo que a gente acredita sobre a mulher, tá? Estão me acompanhando, gente? Então vamos lá, repetindo. Quais áreas da tua vida você quer se reinventar? Coloca no papel. É possível se reinventar em todas as áreas? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, uma pessoa me questionou por que se eu achava que a gente podia ser feliz e se reinventar em todas as áreas. Eu falei, claro que sim. Eu falei, por quê? Porque eu falei para ele, de onde que saiu isso de que a gente só pode crescer e avançar em uma área? Não, a Bíblia fala de plenitude. Só que você tem que começar pela área mais importante, aquela que puxa suas energias, aquela que suga. Sabe por quê? Porque não adianta, você vai se esforçar muito de um lado e a balança vai cair. A corda vai arrebentar. Quando a corda arrebentar, ela puxa toda a sua energia,
porque você concentrou esforços no lado errado. Então você fica com essa tarefa de casa, de anotar as áreas que você quer se reinventar, mas pede o Espírito Santo me ensina a me dar clareza de por onde eu preciso começar. A gente vai falar mais sobre isso essa semana. Eu sempre falo isso, né, sobre essa questão do tonel. Lembra do tonel, aquele tonel de água? Ele tem várias, como se fosse divisórias, acho que não é bem divisórias, né? Ai, meu nome. Aquelas marquinhas que fecha ele. Se por acaso ele é muito bonito, ele tá ali cheinho, mas se ele tiver um furinho, imagine que aquilo ali é cada área da sua vida, um furinho, aquilo vai minando, vai saindo a água e com o tempo ele vai esvaziar. Então é a mesma coisa. Não adianta você concentrar muito numa área quando na verdade é uma outra área que está te puxando para baixo. É uma área que está te sugando. E aí você está se esforçando numa outra, sabe? Então vamos lá. O tema da jornada é reinvente-se com propósito e fé. Por que propósito e fé? Eu dei aqui, eu acredito que eu já fiz vocês refletirem muitas coisas, pensarem, muita informação, vocês vão ficar pensando sobre isso. O reinvente-se, ele é pautado em 4 pilares, não sei se vocês já me ouviram falar aqui, que é o reaja, repense, ó, vou colocar aqui, ó, reaja, repense, reformule e reinvente-se, tá? Então eu vou explicar. O que é isso, Margarete? Quando você pensa em se reinventar, então vamos lá. Eu tô numa área, escolhi uma área, eu posso fazer quantas áreas eu quiser, mas eu preciso que você preste atenção nisso. Eu preciso me reinventar na minha área, na minha vida profissional, na minha vida emocional, né? Como mãe, como filha de Deus. Eu tô mal, essa área não tá boa pra mim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu me sinto paralisada. Você tá paralisada diante de alguma área da sua vida que você sente que você não tá avançando, que a área não avança, que você tá cansada de ver essa mesmice? Aí você fala, eu preciso reagir. O que é reagir? Eu preciso soltar essas amarras, eu preciso sair dessa areia movediça, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pegar uma corda, eu preciso subir numa caçamba, eu preciso sair dessa situação. É aquela situação que a gente está enterrado, sabe? Emperrado ali no saio. Isso é você reagir. Se você está num quadro depressivo, se você está num quadro de doença que está te consumindo há muito tempo e você já está se sentindo, você precisa fazer algo, é reagir, porque tudo leva a gente para o buraco, leva a gente para ficar paralisado, leva a gente para o conformismo. Você já ouviu falar na zona de conforto? A zona de conforto é onde você fica, você tem aquela sensação, tá confortável para você, sabe? Mas também não te leva a lugar nenhum. Você não sai daquilo, entra ano e sai ano, você tá com a mesma vida. Isso é zona de conforto. Porque mudar, dar um passo, isso te ameaça, te causa medo, é o desconhecido. Você tá nessa zona de conforto, então você tem que reagir. O reagir é isso. É a primeira coisa que você tem que fazer. É pedir ajuda, é procurar um especialista, é fazer um curso, alguma coisa que tenha a ver com a área de autoconhecimento, para que você possa se conhecer. Não adianta agora você
fazer um curso de, por exemplo, você a vida inteira foi vendedora, um exemplo, e você ama vender. Aí alguém fala para você, agora tá, vamos fazer um curso, você vai investir tal coisa num curso de, vou dar um exemplo, gente, tricô, tô dando um exemplo. Mas eu não gosto de tricô, não sei, mas faz. Vou fazer melhor que nada. Não, não é melhor que, é melhor não fazer. Se você não sabe ainda, para que você vai gastar dinheiro com isso? Vai fazer um curso de autoconhecimento, vai fazer uma terapia. Aí você está reagindo. Ou vai fazer um grupo vai se relacionar, sai do cenário que você está. Vai visitar. Uma coisa bastante interessante é você começar a se relacionar com pessoas diferentes. Isso te ajuda a reagir, tá? Eu vou falar mais vezes sobre isso. Mas repensar, lembra do reagir? Repensar é todo esse processo de autoconhecimento, de cura emocional, de transformação espiritual, emocional, né? De aprendizagem, de rever sua vida, de perdão, de cura. Por quê? Eu preciso repensar a minha vida. De repente você passou um trauma, você passou situações tão difíceis e você tá achando que a vida é assim, é passar uma coisa em cima da outra como se você fosse um robô. Não! Você precisa se permitir repensar a sua vida, entender quem você é, saber quem Deus é na sua vida. Porque senão você pula fases, você reage e entra na estrada. Sabe aquele carro que ficou na oficina parado anos, ali só indo ali na esquina, e de um dia para o outro ele resolve pegar uma estrada? O que vai acontecer com esse carro? Você faria isso com um carro? A maioria das pessoas ia levar ele para uma revisão. Não é isso? Então o repensar é você passar por esse processo de revisão e reconhecer que você precisa disso. Porque você não está pronto para pular tantas fases. Aí você vai começar a reformular. O que é reformular, Margarete? Eu preciso definir estratégias, eu preciso ter um plano de ação para a minha vida. Eu estou falando termos, de repente, que você fala, nossa, um plano de ação? Sim. Por quê? Por exemplo, eu preciso me reinventar como esposa. Mas eu passei tantos anos, por exemplo, o casamento não estava bom, eu falei tanta besteira, a gente brigou tanto, como que eu vou fazer isso agora? Eu preciso de ajuda, eu preciso repensar tudo isso, tudo que aconteceu. Eu preciso entender por que eu ajo dessa forma. E nesse processo, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai te dando estratégias. Ele vai te ensinando a ser essa mulher sábia, essa mulher cheia do Espírito Santo, e ele vai te falando, olha só, agora faz assim. Agora faz assim. Agora age dessa forma. Agora na sua empresa ou no seu negócio, agora profissionalmente, vai fazendo dessa forma. Ele vai te dando as estratégias para você se reinventar. Sabe o inovar, o recriar? Ele vai te dando. Mas você já está... Por quê? Repensar e reformular. Repensar e reformular. Nesse repensar, está aqui dentro todos os seus traumas, todas as suas crenças, todos os seus bloqueios. Está tudo aqui dentro. Então, se preste atenção no que eu vou falar agora. Se eu estou aqui, lembra do carro na garagem? Você sabia que um carro parado na garagem por muito tempo, ele dá mais problema do que aquele carro que estava andando?
Eu conheço, eu trabalhei em concessionária. Eu já vi com os meus próprios olhos carros novos que saíram da concessionária e ficaram 1 ano parado na garagem. Quando aquele carro saiu da garagem, bateu o motor. Por quê? Ele estava parado com gasolina dentro dele, a gasolina estragou o carro todo. Você entende o que eu estou falando? Então, quando você resolver partir, não dê um salto lá para o outro lado, como se você fosse pior do que uma máquina, que precisa de cuidados, que precisa que o Espírito Santo te ensine a percorrer cada caminho, não pula processos. O problema da maioria das pessoas é que pula as etapas do processo. Não acredita que no caminho a transformação, é no caminho que a transformação acontece. Que é no caminho que os milagres acontecem. Acontecem milagres no caminho da sua transformação, vai acontecer milagres. Não fica preocupada já com o final dela. Enquanto você vai caminhando, o próprio Deus vai te dando todos os passos. Mas você precisa estar ali caminhando, deixando o orgulho de lado, aprendendo, abrindo mão, cedendo, pedindo desculpa, perdoando. E isso serve para todas as áreas. Exemplo, você tem uma empresa ou qualquer outra coisa, você abriu um negócio. Você não está dando certo aquilo. Para a maioria das pessoas, se reinventar é fechar aquele negócio e abrir outro totalmente diferente. Isso não é se reinventar. Isso é mudar planos. E isso é mudar, na verdade, se você gostava daquilo que você estava fazendo, é você simplesmente desistir daquilo e atirar para outro lado. Mas isso não é se reinventar. Se reinventar é você passar um tempo estudando, aprendendo, reconhecendo que você errou, aprendendo novas habilidades, novas estratégias, inovando e trazendo melhorias para aquilo que você já está fazendo. Isso é se reinventar. O mesmo serve para você. Você não precisa se anular como mãe, como mulher, como esposa, como filha de Deus, se culpar pelos erros que você cometeu. Não, é aprender, é se reinventar, é aprender coisas novas para poder desfrutar da plenitude de tudo que Deus tem para você. Aí você está pronto para se reinventar. Porque se você partir do reagir para se reinventar, você pulou o meio do processo. E aí o que vai acontecer? Quando você se reinventar e disser, não me reinventei, a sua base está fraca. A sua base está fraca. As suas crenças todas estão agarradas dentro de você. Os seus traumas, os seus bloqueios. E aí o que vai acontecer? Você vai parar no meio do caminho. Você vai querer retroceder. Você vai começar a olhar para trás. Quando vier a ventania, não tem substância. Esse reinvente teu, essa tua novidade, não está baseado em nada. Por quê? Porque falta propósito, falta identidade, falta o porquê você fez aquilo. Então não faça nada porque todo mundo está dizendo que é bom, porque todo mundo está dizendo que é o caminho, porque não faça nada. Sabe por quê? Porque você vai pular a melhor parte, que é o processo. E aí, vou repetir, as suas crenças, seus traumas, tudo vai te fazer retroceder, paralisar no meio do caminho. Entendeu?
E é isso que acontece com a maioria das pessoas, sem visão, sem propósito, sem identidade, abre um negócio para... Por que você quer se reinventar nessa área? Por quê? Porque tá com... Quais são suas motivações? Quais são suas necessidades? Se você está baseado em necessidade, quando você atender essa necessidade, acabou a motivação. Você não suporta mais onde você se enfiou. Isso vale para todas as áreas. Por qual motivo você quer se reinventar? Qual o propósito do que você quer fazer? Se você não tem propósito, não vai sustentar. Não vai. A ventania vai te derrubar, vai derrubar o que você construiu. Então, o maior problema e o que a maior dificuldade das pessoas é entender que precisa parar um bom período da vida nesse repense e reformule. Ah, Margarete, mas eu vou ficar a vida toda parada aqui. Não. Você vai entender que algumas áreas você vai conseguir passar por esse processo mais rápido, mas outras não. Eu ainda estou agarrada no meio de alguns. Porque esse processo que eu estou falando aqui é o processo que eu vivi. Só que no meio desse caminho, desse último grande processo que eu passei desde 2018, quem conhece meu testemunho aqui sabe, eu já falei. Já me ofereceram grandes oportunidades aqui, não aqui, de fazer outras coisas. De gente que queria abrir um curso para eu dar aula porque acha que eu falo bem. Já recebi convite para escrever um livro. Já recebi convite para trabalhar em tal lugar. Boas oportunidades, mas não tem a ver. Não tem a ver com aquilo que eu quero, com aquilo que Deus colocou no meu coração. Oportunidades que me afastam daquela primeira área que eu escolhi me reinventar, que é como... Não é nem primeira, né? As principais, como mãe, como mulher. Eu decidi me reinventar como mulher. Eu fui uma mulher, uma pessoa que estudei muito nova, eu trabalhei muito, eu tenho uma boa experiência profissional. Em determinado momento da minha vida, eu entendi e eu quis me reinventar como uma esposa, como mulher e como mãe. Para quem tinha a mentalidade que eu tinha, foi muito desafiador e ainda é. Mas eu entendi em Deus que era isso que Ele tinha para minha vida. Então nem tudo que me ofereciam iria contribuir nesse processo. Por quê? Porque Deus, você precisa se reinventar com propósito. Com um propósito. Para que você quer se reinventar? Por quê? Eu vou repetir, não é você sair... na pandemia, o que mais a gente ouviu as pessoas falando, é claro que a gente precisa pagar as contas, a gente precisa fazer coisas diferentes, mas sempre usa o seu talento, aquilo de bom que você sabe fazer. Margarete, eu estou fazendo tal coisa porque eu preciso ganhar um dinheiro extra. Amém. Faça isso, mas volta sempre para regar aquela área que você sabe que você quer dar crescimento, que é o teu objetivo. Porque Deus, Ele se agrada em realizar os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. A palavra de Deus diz isso. Deus é maravilhoso. E Deus, aqui ó, a palavra de Deus diz, eu falei sobre o texto que o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Hoje, que seja um marco zero na tua vida. Que você decida e você anote tudo que eu falei e você decida a começar a se reinventar. Primeiramente, como filha de Deus, como mulher, como mãe,
como alguém que Deus está olhando e está dizendo, olha só, eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida. Tudo que você passou não determina quem você é, e muito menos o teu futuro. Amplia, ó, a palavra de Deus diz assim, olha, amplia o lugar. Aqui fala aqui, ó, amplia a tua tenda. Amplia a tua tenda. Vou pegar uma versão aqui que eu gosto. Amplia o lugar da tua tenda. E as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. A tua posteridade, teus filhos, tua família será abençoada. Mas você precisa tomar uma decisão hoje de não ficar paralisada, de não olhar e se conformar com essa condição em que a vida, em que as pessoas dizem, as famílias estão todas destruídas, os jovens agora é assim, menina, o mundo está um perigo. Não, seus filhos são abençoados, seu casamento é abençoado, sua vida é abençoada. Então você quer se reinventar? Você precisa, em nome de Jesus, se posicionar como alguém que não vai dar liberdade para essa derrota em nenhuma área da tua vida. Em nenhuma. Eu não recebo essa palavra. Não recebo. Minhas filhas são abençoadas. São Deus que me deu. Mudança de mente. Para de aceitar as mentiras dessa sociedade. É mentira. Uma crença é a verdade que você acredita. E quando você acredita, você dá poder a ela. Então, se você quer se reinventar direito, com propósito, você tem que passar pelo processo de transformação da mente. Senão não adianta. Não adianta. Não adianta. É a cabeça velha, querer coisas novas, não adianta. Entendeu? Você precisa não... Eu anotei aqui, ó. É preciso refletir sobre o que nos motiva. Aí fala aqui, ó. Eu botei aqui, ó. Você pensa que reagir é você entrar de cabeça em outra coisa? Sair por aí atirando para todo lado? Não, isso não vai te levar a lugar nenhum. Ó, quando você pula as fases e vai para o reinvente-se, já me reinventei, você pula o tempo do preparo. Você sai antes da hora. É aquele bolo que tá cheirando, mas não tá pronto. Entendeu? Então você precisa passar pelos processos de transformação. É fácil? Não. Por isso que a maioria pula. Porque não é. Não é fácil. Ceder, se render, abrir mão do orgulho é difícil. A gente quer fazer do nosso jeito. E aí te falta fé. Você já está sem propósito e sem fé não vai chegar. Claudinha, você antecipou, eu ia falar, né? Eu anotei aqui, vinho novo em odre velho, não combina. Não combina, fazer remendo não combina. O que você vê, se você fechar os seus olhos, você vai ver que as pessoas estão se remendando. Quando você fica aqui, faz um curso aqui, uma situação aqui, outra ali. Aí daqui a pouco, aí você fala assim, a pessoa que está conversando, nossa, eu tô sem propósito, eu não sei o que eu faço da vida, e não sei o que. Aí você fala, faz isso aqui, não, agora eu vou fazer uma pós-graduação. Aí você fala, hã? Uma necessidade de fazer alguma coisa que não tem nada a ver com nada, que daqui a pouco para no meio do caminho.
Pelo amor de Deus, você está pulando etapas. Você tá pulando... Tô brincando, Cláudia. Deixa Deus te usar. Você está pulando etapas. Enquanto você não repensar a sua vida e não reformular os seus planos e não entender quem você é e não entender o propósito para o qual você faz as coisas, você vai ficar só atirando para todos os lados. Isso não é se reinventar. Isso é sair por aí igual um louco atirando em qualquer alvo que aparece, que não é o teu alvo, é o alvo dos outros. Você precisa acreditar que existe algo para você. E é por isso que quando eu entendi isso, eu parei de aceitar propostas. Nem todas as propostas eram para mim, são boas para mim. E aí, no meio do caminho, você desiste. Por quê? Você não tem motivo, você não tem propósito, você não tem fé para suportar os processos. Isso te faz parar no meio do caminho. Amém? Você precisa confiar em Deus no processo da transformação. Se render. No meio do caminho, como eu já falei aqui, Deus vai colocar os pensamentos dele, o querer dele em você, para sua família, para sua vida. Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que a gente deseja. Jeremias 29:11. A Juliane colocou a Juliane, né? E os cursos online para a área profissional são intermináveis. No meio do caminho, muitos desistem, engatam no outro curso também interminável. Isso vira um ciclo vicioso. Não é a capacitação que te falta muitas vezes. Só que a necessidade de fazer algo não te permite descansar, não te permite aprender, não te permite receber. Só que você não está percebendo que você está se cansando, atirando para todos os lados. Isso é orgulho. É um orgulho disfarçado, porque a gente não quer ceder. Às vezes, muitas vezes na vida, o que a gente tem que fazer é não fazer. É se conhecer, se perceber, se entender, é passar por esse processo de autoconhecimento. Isso não é de hoje, é de sempre. Você oferece alguma coisa que a pessoa tem que comprar, ela compra roupa, comida, tudo. Você fala de um curso ou de uma terapia, não, eu não preciso. Mas não chega a lugar nenhum. Um curso que eu digo assim, um processo de autoconhecimento, ou algo nesse sentido, não, isso é bobeira. Mas a maioria das pessoas, empreendedores que param no meio do caminho é porque não cuidou do seu emocional, do seu espiritual, não tem fundamento, não tem propósito. Deus te criou com um propósito. Ele tem um propósito para a tua vida. Tudo nessa vida tem um propósito. Você não compra um produto sem saber o propósito dele. Por que você acha que você não tem um propósito? Tem. Só que se você ficar querendo pular fase, se você ficar fazendo isso, você não chega a lugar nenhum e não descobre isso. Ou então você acha que o teu propósito é tão irrisório que para que você vai prestar atenção nisso? Tá confuso, tá tudo confuso, embolado com as suas emoções, seus traumas, tudo. Então, em nome de Jesus... Hoje a gente teve o primeiro dia aqui da jornada. Coloca aqui. O que foi para você hoje? O que você aprendeu aqui? Ali na bio tem o link do grupo. Eu vou colocar as perguntas que eu fiz aqui. Mas você precisa começar a se perguntar. Você precisa se perguntar por que eu faço o que eu faço?
Por que eu quero me reinventar? Por que é que o que eu estou fazendo não está dando resultado? Por que eu não estou colhendo do fruto do que eu estou plantando? Será que eu estou plantando fruto errado? Sementes erradas? Estou querendo, plantando sementes erradas e estou querendo colher outro fruto? Quem sou eu nessa história? Quem sou eu? Por que é que você faz o que faz? Você tem que fazer essa pergunta. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Tudo começa daí. Porque sua vida, seus filhos, sua família, sua empresa, seus negócios, seu trabalho vai ser reflexo de quem você é. Não tem outro jeito. Então se pergunta, permita-se. Eu falei aqui na semana passada e vou falar, não vou lançar hoje, mas quarta-feira, até quarta-feira eu vou lançar. Quem estiver aqui comigo, eu vou selecionar 12 mulheres. Eu quero 12 mulheres comigo. 12 que queiram se reinventar. Eu vou fazer uma imersão com essas 12 mulheres. Mas você tem que querer. Você quer de fato? Você está disposta a fazer o que tem que ser feito? Está disposta a abrir mão, a ceder orgulho, a passar pelo processo, a entender qual é a área que está te atrapalhando? Porque o teu olhar pode estar voltado para uma área. E talvez você não está dando resultado nessa área porque tem uma outra área que está minando suas forças. Amém? Com certeza eu quero. Vamos lá, vou ler aqui, ó. Mudou meu pensamento, mudança de mente, esclarecimento total. Eu preciso muito dessa direção. Gente, esse processo, hoje eu fiquei emocionada. Eu me lembrei do... Eu nunca contei isso aqui, mas no meu primeiro Reinvente-se, eu fiz por obediência. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, sempre falei muito, sem vaidade. Mas eu trabalhei em grandes empresas e eu tive acesso a... Hoje você vê tantos palestrantes aí famosos, eu tive acesso a eles na época que eles nem eram famosos assim, já eram conhecidos na época, mas não existia rede social, né? E quando Deus falou comigo do Reinvente-se, que eu fiz o primeiro Reinvente-se, até muitos amigos foram, né? Eu acredito que foi muito mais pela amizade do que pelo conteúdo em si. Até o Mateus falava com as pessoas, vai. Eu falei, para de pedir para as pessoas irem. Parecia que a gente estava pedindo, né? E eu fiz o Reinvente por obediência. Nunca tinha feito, não tinha noção do que seria, de como seria. E eu me lembro, estou falando para vocês com toda sinceridade, foi uma das semanas, dos 15 dias mais que eu agonizei na minha vida. Eu agonizava de
de nervoso. Por quê? Porque eu estava no processo. Eu estava num processo de transformação muito grande da minha vida, de tudo. E naquele momento eu tinha duas opções. Ou eu fazia, ou eu avançava, ou eu recuava. Eu podia recuar, você também pode recuar. Mas você pode avançar. Não é o Reinvente que determinava, que iria determinar quem? A Margarete em si. Eu continuaria sendo a Margarete. Mas eu precisava obedecer e avançar, porque Deus tinha um propósito e tem um propósito na minha vida e na sua. Então a sua motivação tem que estar nesse olhar. Eu quero descobrir, eu quero avançar, eu quero cumprir, eu quero trazer o céu para a terra para que a minha família seja abençoada e transborde. Você está entendendo isso? Mas naquele dia eu queria me rasgar. Eu não estou mentindo. Meu cachorro tá... Naquele dia, eu fiquei tão apavorada que eu dei uma surtada, assim, de pânico, e eu chorava de medo. Como aquele povo no deserto, quando Deus está falando, olha só, avança, Deus tem coisa boa para você, se reinventa, vai, vai. Você fica apavorada, eu fiquei apavorada. Eu fiquei, não tô mentindo. Eu cheguei a sentar no chão. Não tô falando isso por nada, não. Tô contando isso para você entender que quando você fala, não, agora vai, agora eu dou um basta. Eu precisava dar um basta naquela minha vida. Eu precisava deixar Deus usar, que eu abrisse a minha boca. Eu sempre fui uma pessoa de falar muito, mas nas redes sociais, esse mundo para mim era um mundo que eu não imaginava. Mas eu confiei naquele momento. Eu fui por obediência. E quem foi sabe que lá não parecia que eu estava daquele jeito e nem que eu tinha passado nada do que eu tinha passado. E eu não tive pessoas. Eu não tinha quase ninguém que tivesse aquela mesma visão, aquele mesmo olhar, aquela mesma coisa. Não. Pelo contrário, como até hoje, as pessoas chegam para mim, me oferecem, acham... É como se as pessoas não têm obrigação de enxergar o que você enxerga. Mas você tem que ter essa convicção. Se você não tem, você perde tempo nesse repense e reformule. Porque é isso que vai te fazer acertar o alvo. A chegar, a seguir o caminho. Porque nesse processo, nesse caminho, todo mundo vai tentar te paralisar, todo mundo vai tentar te tirar, todo mundo vai dizer, olha só, a maioria vai dizer, faz isso, por que você não faz aquilo? Não. Eu quero salvar o meu casamento. Eu creio que Deus vai transformar o meu casamento. Não, eu quero, meus filhos são abençoados, eu continuo crendo. Não tem jeito? Tem jeito sim. Ah, eu tenho 40 anos, eu tenho 50, não consegui nada até agora. Ah, mas o Deus que eu vou conseguir. Em Deus eu vou avançar. Deus vai me fazer prosperar. E o tempo que passou, nem Deus lembra mais e eu vou lembrar, não. Obedeça. Amém? Amanhã eu conto mais desse testemunho. E eu volto a falar, a gente volta aqui na Jornada Reinvence. O link tá ali na bio, se você querendo estar no grupo, eu vou botar aqui as perguntas que eu fiz hoje, tá? E responda essas perguntas, reflita sobre isso, em nome de Jesus. Palavra-chave é obediência. Esse bloqueio é crença. Você não tem bloqueio, em nome de Jesus, é crença. É a nossa mente. É a gente, o bloqueio ele vem porque a gente imagina o outro olhando, as pessoas olhando. Eu já contei aqui o primeiro vídeo, eu postei no story esse dia, o primeiro vídeo que eu gravei, eu saí correndo.
Não tô mentindo, coisa de criança. Eu queria me esconder dentro do guarda-roupa, que não dá para entrar mais, mas eu tive tanta vergonha, como se eu fosse uma pessoa famosa, assim, nossa. Mas eu queria sumir. E eu tô no vídeo assim, ó. E todo mundo falando, olha, para de fazer isso. Ó, você falou assim que os amigos chatos, eles fazem isso, né? Eles entram para te mandar mensagem. Nossa, querendo ajudar, mas a intenção é boa, mas vem na hora errada. Mas, gente, até amanhã. Convida as pessoas. A gente vai voltar aqui. Eu vou fazer um resumão do que eu falei hoje. Reinvente-se com propósito em fé. Em fé. E fé. Se você não tiver um propósito, não tiver fé, não adianta. Você vai começar e vai parar no meio do caminho. Amém? Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos abençoa, sempre traz a revelação da palavra, nos ensina coisas maravilhosas. Obrigada porque temos a Ti. Obrigada porque diante de Ti não há nada que não possa ser desenvolvido em nós. Preste atenção nisso. Não existe barreiras. Não existe barreiras para você alcançar, avançar e ser o que Deus te criou para ser. Não existe habilidade que Ele não possa desenvolver na tua vida e que você não seja capaz. Não existe limitação em você. O que existe são bloqueios. O que existe são crenças. O que existe é falta de propósito e de fé. Amém? Amém? Então, ó, até amanhã. Reinvente-se. Eu queria, vou fazer um pedido, posta lá, reinvente-se no seu story, chama as pessoas para amanhã, vamos todos nos reinventar juntas, cada uma no seu momento, mas é assim que a gente vai, todo mundo junto, levando um ao outro, não precisamos deixar ninguém, isso é propósito, amém? Você. Eu sempre falo isso, a Claudinha sempre traz um monte de gente para cá. Isso é bênção. Isso mostra que ela quer transbordar. Obrigada por se permitir ser esse lindo instrumento nas mãos do Senhor para nos abençoar. Amém. Espera aí que eu vou printar aqui. Vamos printar a tela. Amém, amém, gente. Tem muita coisa vindo por aí. No final do mês eu vou lançar a nova turma do curso, hein? Mente renovada, vida transformada. Amém? Até amanhã, gente. Quero vocês aqui amanhã, hein? Amanhã e quarta, são 3 dias. E o link do grupo tá lá na bio. Mais alguém quer falar alguma coisa? Beijo, Keila. Ah, ela botou. Você sempre trazendo sábias palavras. Saudade, Keila. Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã. Quem perdeu o início aí tá lá. Vai ficar gravado aqui.